Livro de Ageu, embora pequeno, com 2 capítulos, mas tem uma grande e rica mensagem da parte de Deus. Em nome de Jesus. Versículo 19 do capítulo 2 de Ageu. Começa com uma afirmação. Diz assim: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Deus te abençoe, pode sentar em nome de Jesus. O livro de Ageu, com esses 2 capítulos, o profeta Ageu, um profeta pós-exílio, depois que o povo recebeu a ordem para retornar à sua pátria. E a gente vê algo que fortalece e identifica muito esse profeta, é aquela passagem conhecida nossa de Ezequiel 37, quando fala ali do vale dos ossos secos. E ali o profeta Ezequiel, ele recebe de Deus 2 vezes ordem para profetizar. E naquela profecia, e Ezequiel estava no cativeiro, Deus falava de restauração, de vida espiritual e restauração material. A obra de Deus é completa, é completa. Deus levantou o profeta Ageu depois que o povo foi liberado do cativeiro, para ir ao encontro de um povo que já tinha ido debaixo da autoridade de um líder, saído do cativeiro para retornar à sua pátria, debaixo da palavra, debaixo do peso da promessa, restauração espiritual e restauração material. Grande líder chamado Zorobabel. Zorobabel era um líder, um administrador, mas Deus tinha determinado que deveriam se preocupar em primeiro lugar, tanto que o livro de Ageu, ele é todo identificado em um versículo no Novo Testamento. Mateus 6,33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é a identidade do livro de Ageu no Novo Testamento. E Ageu é mencionado não pelo nome, mas por uma porção registrada neste livro no Novo Testamento, lá em Hebreus. Quando fala também apontando, Hebreus fala a respeito de que teria uma fala, uma promessa de restauração. Que eu quero que nós venhamos a entender nesta manhã. Olha, ainda não é o fim, é só começo. Mesmo que na tua visão você esteja diante de ruínas, diante de situações que eu não sei como nem o que fazer, eu quero te estimular, à luz do Espírito Santo, que você tem uma palavra de peso. E a palavra de peso é o que está aqui na Bíblia. Tem jeito. É tempo de reconstruir o templo. É tempo de restauração. São dias difíceis. Difíceis. Você tem um ministério, você tem necessidade de exercitá-lo. Mas é tempo de ser restaurado. Existe alguma área na sua vida, nas nossas vidas, que precisam de restauração. Restaurar, reconstruir, demora mais do que para construir. Porque antes de começar a obra, tem que ser tirado os entulhos. Precisa haver uma limpa. E o que está lá pesa, é pesado. Mas Deus nos capacita. Deus levantou Ageu para dar uma palavra de encorajamento para o povo que estava diante de ruínas. E eu quero ser porta-voz de Deus nesta manhã para te dar palavra de encorajamento. Tem jeito, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na nossa vida, para que nós possamos sair melhores deste momento, melhores dessas situações. Porque tem vidas que estão em ruínas. Não é você a cura, não sou eu a cura, mas Deus cura através de nós. Curados para poder ser instrumento de cura nas mãos de Deus. Deus levantou Ageu
com palavra de encorajamento. Aí mesmo no versículo 4, era Zorobabel um líder, um administrador. No capítulo 2, olha o que diz o versículo 4 do livro de Ageu. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. Aleluia, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. É palavra para quem administra, é palavra para quem tem responsabilidade espiritual. Mas a palavra de Deus em comum é: trabalhai. Trabalha para Jesus. Abra a sua vida com disponibilidade total para ser um instrumento de trabalho nas mãos do Senhor. Porque fecha dizendo: o Senhor dos exércitos é convosco. É conosco. A maior necessidade de cura que fora para aquela época era a necessidade de cura espiritual. E por conta disso, o povo desanimado, não só pelos vizinhos, pelaquela vizinhança que fazia oposição, mas também haviam no mesmo, fazendo parte do povo, muitos judeus que estavam indiferentes à situação. Imagina, ou você conhece alguém ou conheceu alguém que diante da impossibilidade já declarou que não sabe como fazer, ou já declarou que não tem mais jeito. E esses, muitas vezes, eles desestimulam a outros. Mas em nome de Jesus, nem você, nem eu, nesta manhã, vamos sair daqui para desestimular ninguém. Mas muito pelo contrário, para levar estímulo, dizer que tem jeito. Deus manda provisão, Deus manda quem limpe, Deus manda quem tira os entulhos. Para que nós possamos trabalhar lançando os fundamentos, para que a obra venha, não com ruínas, mas venha restaurada, reconstruída, para glorificar o nome dEle. É reconstrução do templo, é vida espiritual que começa assim. Afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo. Era para lançar os fundamentos do templo. E sabe por que haviam muitos opositores? Porque aqueles que foram, e na época, em média 3 a 4 milhões de judeus estavam lá no cativeiro. E chegou a boa notícia que eles estavam livres. Você está livre para retornar à sua pátria. Quando Deus levantou o líder, como se ele erguesse as suas mãos e dissesse: quem vai retornar comigo? Vamos, tem trabalho lá. E diz a palavra, dentro de um contexto histórico, que cerca de apenas 50 mil se dispuseram a ir com Zorobabel. E esses 50 mil, mesmo assim, depois que chegaram lá, haviam muitos que ficavam indiferentes. Sabe aquela situação? Vamos comigo. E quando chega lá e que vê a situação, diz: se eu soubesse que era isso, se eu soubesse que estava nesse ponto, eu não teria vindo. Mas você que está na frente, mas você que foi convidado pelo Senhor para estar, você está lá não por suas forças, mas porque você está sustentado pela força do Senhor. Ser forte, porque o Senhor é convosco. Quem faz a obra não é o homem, mas Deus faz através do homem. Mas para fazer através do homem, Ele primeiro faz no homem. Está aí amanhã para reconstruir o templo. Qual área, Senhor, da minha vida precisa de restauração, precisa de reconstrução? Trabalha em mim, Senhor, que seja eu um instrumento para glorificar o Teu nome. Por isso que nós lemos a afirmativa: já não há semente no celeiro. Porque diante da impossibilidade, que era visível, que o povo começou a esmorecer, começaram a se preocupar em construir as suas próprias casas.
Está muito difícil, é muito complicado trabalhar para o Senhor, reconstruir o templo do Senhor. Começaram a se preocupar consigo. E como Deus sabe quando e como chamar a atenção para Ele, Deus tocou e começou a tocar no cereal, nas 3 principais fontes de sobrevivência do povo: o cereal, o vinho e o azeite. Começou também a tocar no gado, tocou em tudo. Tanto que Ageu diz assim: vocês têm muito, mas parece que não tem nada, porque começa a adquirir e começa a esvair como num saco furado. Priorizar ao Senhor é onde está a diferença. Nós podemos estar nos sentindo muito bem fisicamente, mas como está a nossa saúde espiritual? Como está a sua saúde espiritual? O que tem chegado até as suas mãos tem esvaído pelos dedos? Pois se está esvaindo é porque você está doente espiritualmente. E o profeta é levantado para dizer: precisam se voltar para o Senhor, precisam priorizar ao Senhor. Tanto que Ageu é chamado de o profeta das prioridades. É o Senhor primeiro. Ele sabe, não que está lá no contexto de Mateus 6. Ele sabe que nós precisamos nos alimentar, nos vestir. Esse mundo é vivenciado, é movido por uma mola chamada dinheiro. Deus sabe. Mas ele finaliza o versículo 33 dizendo: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso vem depois. E aí começaram aquela fala que joga o outro para baixo. Quando aqueles construtores estavam trabalhando para erguer o templo em Jerusalém. Isso aí não vai dar em nada. Isso é templo muito pequeno. Por que vocês não viram? Isso eram os anciãos. Não viram o templo de Salomão. Aquilo que era templo. Ontem o pastor Samuel falou algo a respeito de comparação. Dói muito você ser comparado com o outro, mas te menosprezando, te colocando para baixo. E nessa comparação de templo, os poucos que estavam trabalhando começaram a largar o trabalho exatamente por esse ataque. E o ataque era dos próprios irmãos. Leia o Salmo 141. Põe guarda, Senhor, a porta dos meus lábios. Se eu não posso abençoar, não me permita amaldiçoar, Senhor. Se eu não concordo, mas me permita calar, Senhor, e colocar diante de Ti em oração. Mas não vamos desestimular ninguém que está trabalhando para o Senhor. Que os nossos ouvidos sejam guardados pelo Senhor também. Se o que você está fazendo parece tão pouco, olha, quem vai regar e tornar grande é o Senhor. Esse templo é muito pequeno. O templo de Salomão é que for assim, que for assado. Deus levanta o profeta cheio de autoridade e coloca Zacarias junto de Ageu para erguer a voz e dizer: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Deus podia ter feito maior do que fora, mas Deus não estava nem está para dar satisfação a nenhum de nós. Deus se regozija em ver que você, que eu, que nós estamos trabalhando para Ele. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor. A recompensa está a caminho. Tem recompensa, tem recompensa. E o impacto da fala do profeta, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele estava apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Não perca a visão daquele que te chamou, que é Cristo Jesus. Ele apontava para a vinda de Jesus. E nós somos mais felizes do que aquele povo lá atrás, porque nós já cremos na vinda de Cristo, nós aguardamos a volta dele.
E quando ele se estabelecer sobre esta terra, diz que a glória do Senhor vai ser tão surpreendente, porque lá em Israel, aonde ele sentar-se-á, aonde ele governará toda a terra, todos hão de falar: vamos até Jerusalém, vamos até lá, porque só ao tocar a veste de um judeu será abençoado. É esta glória que Ageu apontava. Deus não precisa de templo feito por mãos de homens, mas Deus projetou para que nós estivéssemos em comunhão e Ele ordenasse a sua bênção e a vida para sempre. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Já não há semente no celeiro. Era chamada a atenção para o povo. Volta para ser curada espiritualmente. Vem, porque tem a cura na minha presença. E ele diz que ele tirou tudo que saiu, tudo que escoou como uma água que jorra fora. Ele diz assim: hoje é o dia que eu estou marcando para a sua bênção. Desde este dia, Ageu foi usado para entregar 4 vezes a palavra de peso para o povo. Mas diz que no dia em que ele proferiu a palavra, Deus começou a agir. O bom ânimo começou a tomar conta do povo. Começaram a trabalhar na restauração e reconstrução do templo. Porque desde este dia vos abençoarei. Olhe para a impossibilidade, crendo no Deus da possibilidade. É impossível para nós, mas nada é impossível para Deus. Deus pode muito mais além do que pedimos ou pensamos. É hoje, é nesta manhã, é nesta hora que Deus libera esta palavra e que gere peso espiritual, para que haja cura espiritual nas nossas vidas, de que Deus está nos abençoando. Sê tu uma bênção, abençoado para abençoar, curado para curar, fortalecido para fortalecer. Tudo que Deus nos dá é para compartilhar. Entenda que Deus te dá o discernimento. Tem bênçãos que é só sua, tem bênçãos que não são para ser compartilhada. Feche a porta dos seus lábios. Não conte, deixa ser vista a tua bênção. Mas Deus também libera 99% de bênçãos para serem compartilhadas. Seja um abençoador. Seja aquele que tem palavra de estímulo e de bom ânimo. Ageu foi um profeta tão simples. Disse que ele tinha por volta de 70 anos. Mas tinha a riqueza de Deus, estava disponível para ir, para falar, para ser um instrumento da parte de Deus. Já não há semente no celeiro. Já não havia. Tudo foi ferido, mas pelas mãos de Deus, para chamar a atenção do povo. Aí o povo voltou a trabalhar. Voltaram a trabalhar, a se dedicar na reconstrução do templo, sabendo que o mais importante era sentir, era ter e ver a essência de Deus no seu meio. Que possamos sentir, que possamos ver. O ver no sentido de você começa a perceber as maravilhas de Deus. Você não tem mais uma visão limitada. Você sabe que além daquelas paredes tem uma estrada. Além da estrada tem árvores. Além da árvore tem... Então você tem uma visão de fé muito mais. Muito mais. Quando você está sendo totalmente envolvido pelo Senhor. Trabalhar para Jesus vale a pena. Vale a pena trabalhar para Jesus. É muito bom. A nossa área, o nosso campo de trabalho como capelão é hospitalar. Mas nós tentamos abranger várias áreas ali no curso. Para tentar cooperar. Para que você ache a sua identidade ministerial. E é muito interessante que durante o curso, na primeira aula, na primeira ministração, o aluno já desperta. É nessa que eu quero. É esse aí que eu quero. Aí vem a próxima aula. Não é essa aqui. Não é aquela, não é essa aqui. Vem a outra aula, não é essa, não é aquela, não é aquela. Mas é porque você vai recebendo riquezas para a tua dispensa. E a hora Deus sinaliza,
É ali que eu te quero. Não adianta estar onde não era a tua área, nem teu campo de trabalho. Porque você pode fazer muito bem, mas se você não está no campo certo, você vai ser tropeço para aqueles que estão exercitando aquele ministério. Mas você é valioso, você tem responsabilidade, Deus te abençoa, Deus te usa, mas Ele vai te colocar no lugar certo, onde Ele vai ser glorificado. Glorificado. Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Não nos falte saúde espiritual, para que não haja colapso, nem econômico, nem material, nem emocional, para que não falte nada disso em nós, porque essas coisas são acrescentadas se em nós houver a saúde espiritual. Não havia, talvez não haja semente, não haja provisão, mas desde este dia, se está escrito, acredite, tome posse, o Senhor está te abençoando, está nos abençoando. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te enriqueça, nos enriqueça. Pastor Samuel, essa era a palavra. E que eu gostaria, assim como o pastor já falou, que todos aqueles que fizeram um curso conosco, ficassem de pé, todos que são capelães, ficassem de pé. Aí, pastor, todo mundo tem condições de fazer sepultamento, de fazer visita no hospital, de ir lá no campo lá da polícia militar, de vários campos aqui. E quando o professor, os irmãos são testemunha, vem ministrar, ele deixa sempre o contato dele, deixa com os alunos, então ele dá essa abertura. Então é só você se identificou, entre em contato e vai trabalhar. Mas antes de ir, comunica para a gente, comunica ao pastor, e aí você tem a bênção do ministério. Mas você tem condições, e Deus vamos dizer assim, te capacitou. Né, Isabel? Aí, Isabel. A Isabel começou, agora a Isabel tem responsabilidade, né, Isabel? De assumir a parte de capelania geral na Igreja da Graça. Ela é responsável, ministra, né, Isabel? Na Igreja da Graça, né? Há poucos dias nós tivemos uma live com a Sociedade Bíblica e havia esqueci agora, o tenente lá do Hospital Marcílio Dias, e ele foi enfático, Roberto, né? Ele foi enfático em falar do trabalho da capelania através do irmão Davi, através da Gilcélia lá. Trabalham lá e dão apoio, outros irmãos que dão apoio lá no Hospital Marcílio Dias. Lá no Gafré, cadê a Lourdinha? Lourdinha estava por aqui, está ali a Lourdinha. Lourdinha que vai lá no Gafré, não é, Lourdinha? Você e mais alguns irmãos. Os médicos, quando vão fazer cirurgia, que chegava lá, né, Lourdinha? Chamava a equipe de capelães antes de ir fazer a visita, ou mesmo se estivesse no decurso da visita, para orar por eles, antes deles entrarem no centro cirúrgico. Então isso é Deus que nos faz conhecido. Qualquer um dos irmãos tem condições para ir e Deus confirmar a bênção, e Deus confirmar a bênção. Está todo mundo doido para trabalhar. Não é, Cidinha? Olha a Cidinha. Levanta a mão, Cidinha. Ali, Cidinha é capelã. Só quando a família segura ela que ela não vai. Veio pedir para mim que eu intercedesse para o pastor liberar ela, porque ela queria trabalhar. É uma referência. Quantos anos você tem, Cidinha? Qual a sua idade? Um bocado, né, Cidinha? 80 anos. 80 anos. Ageu tinha 70 quando foi entregar a mensagem de Deus para aquele povo. Deus não tem limites de espaço, de idade, de pessoas. Deus é um Deus que faz o que Ele quer, como Ele quer. Ele te escolheu e ponto. Ele não pediu opinião de ninguém. Só fique ligado para estar no centro da vontade do Senhor. Sê tu uma bênção. Pastor, quem vai orar por nós?